Oi, meus amores, estamos de volta! Vamos continuar com a matéria? Tá tudo bem com vocês? E a saúde? E o coração? E a cabeça? E o corpo? Tá tudo bem? Espero que sim, hein? Nós todos somos sujeitos. E é sobre sujeito que a gente vai falar agora. Vamos falar hoje, tá? Olha, na aula passada nós falamos sobre frase, oração e período. Então, nós vamos falar agora sobre a divisão de uma oração, ou seja, de uma frase, tá? Mas frase, oração, período simples, tudo bem? Esse período simples, né, essa oração, ela vai ser dividida, essa oração, né, vai ser dividida em duas partes, sujeito e predicado. Professora, o que é sujeito? O que é predicado? Olha, no dia a dia vocês vão dizer, e aquele sujeito que apareceu lá? Como sinônimo de pessoa, né? Não deixa de ser, pode ser, mas não vai ser só pessoa. Sujeito vai ser tudo aquilo de que a gente fala. Então, eu posso falar de um cachorro, eu posso falar de uma mesa, por exemplo. A mesa está quebrada, eu estou falando da mesa. A mesa vai ser o sujeito. Dá para entender? Então, no dia a dia, a gente fala de sujeito como uma pessoa. Na oração, a gente vai tratar sujeito como um termo essencial da frase. Tá certo? Não me chamem de maluca. Depois vocês vão ver que nem toda frase tem sujeito. Mas aí é culpa dos verbos impessoais, que a gente até já estudou, que ele não concorda, né, em número e pessoa, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, lembra? O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, o verbo haver, né? O verbo haver no sentido de existir. Enfim, tem alguns casos que eles não têm pessoa, eles são verbos impessoais. Então, não vai ter sujeito na frase. Mas, como início de aprendizado, eu quero que vocês olhem para a oração e vocês percebam que essa oração se divide em duas partes. O sujeito e o predicado. Sujeito é de quem a gente está falando, tá bom? E o predicado, o que a gente está falando desse sujeito. Então, olha aí no livro de vocês, ó. Em geral, uma oração é formada por dois termos principais. Aquele, coisa ou pessoa, sobre o qual se declara algo, a esse termo chamamos sujeito. E aquilo que é declarado sobre o sujeito, a esse termo chamamos predicado. Foi o que a tia acabou de explicar, certo? Muito bem. Olha o exemplo que dá aí embaixo, olha. Muita gente da minha idade se interessa por tecnologia. De quem eu estou falando? Muita gente da minha idade. Muita gente da minha idade é o sujeito. Se interessa por tecnologia, vai ser o predicado, porque é a informação que eu dou sobre esse sujeito. Percebe? O sujeito, ele pode ter uma palavrinha só, ou ele pode ter mais de uma. Não importa. Importa que a gente reconheça de quem a gente está falando. Tá bom? É lógico que a gente vai ter uma palavrinha mais importante, né, do que as outras. E a gente vai chamar essa palavrinha mais importante de núcleo. Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Ó, vamos virar a página. Página 21 agora, ó. Quando o sujeito vem depois do predicado ou intercalado nele, a oração está na ordem indireta. Vocês acham que é só assim, né? Ah, que fácil, o que vem na frente é uma coisa, o que vem depois é outra. Não. Porque nós somos livres para expressar a ideia do jeito que a gente quiser. Então, olha, até na música. Choram as rosas. Não tem? Não sei se vocês conhecem, não, que ela é meio antiga, né? Mas olha, choram as rosas. As rosas choram. Só que eu inverti a ordem. Não foi? O hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Gente, está tudo invertido aí. Certo? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, às vezes, a gente fala e está tudo invertido. Está numa ordem indireta. Então, a gente tem de prestar atenção nisso. Vou dar um exemplo simples aqui, olha. Fomos
eu e minha filha à praia. De quem que eu estou falando? De mim e da minha filha, né? Então, eu e minha filha, sujeito. Está no meio da oração. Qual é o predicado? Qual é a informação que eu dou? Fomos à praia. Tudo bem. Entende isso? Então, o sujeito, ele pode estar no início, ele pode estar no meio ou pode estar no final. O que vai importar para você descobrir se é o sujeito é pensar de quem nós estamos falando nessa frase. Ok? Olha lá. A frase construída, né, ele vem lembrando aqui a matéria da aula passada. A frase construída sem verbo é chamada de frase nominal. A frase ou parte dela, né, que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal de forma expressa, se chama-se oração. E também vai falar sobre período, que pode ser simples ou composto. Muito bem. Vamos passar para outra página. Página 22 agora. Tá? Os sintagmas da oração. É importante a gente entender que há conjuntos de palavras que trazem significado. Então, nós temos dois termos aí, como a gente já falou, principais da oração, que é o sujeito e o predicado. Mas aí, a gente vai olhar essas informações. Por exemplo, olha a frase aí, olha. Morcegos dormem de cabeça para baixo. De quem que eu estou falando? Morcegos. Morcegos vai ser o sujeito. Dormem de cabeça para baixo, eu tenho aí um sintagma verbal. Por quê? Porque é a ideia que gira em torno do verbo, certo? Agora, todos os morcegos conhecidos dormem de cabeça para baixo. Agora eu tenho um sintagma nominal aí, olha. Todos os morcegos conhecidos são as palavras que giram em torno de um núcleo que é o substantivo, que a gente chama de nome. Então, por isso nós temos sintagmas nominais e sintagmas verbais. Então, são os termos que se juntam, que se unem em torno de um verbo ou que se unem em torno de um nome. Sintagma verbal e sintagma verbal e sintagma nominal. Certo? O que é importante dessa aulinha de hoje? Que vocês reconheçam sujeito e predicado. E isso está muito próximo desses conceitos de sintagma nominal e sintagma verbal. Então, olha nessa frase. Todos os morcegos conhecidos, sintagma nominal. Dormem de cabeça para baixo, sintagma verbal. Bom, meus amores, sujeito e predicado. Vamos acessar o nosso livro, vamos fazer os exercícios e eu vou passar uma lista de frases para vocês na aula ao vivo, para vocês destacarem o sujeito do predicado. Então, eu vou lançar uma frase. A Elaine deu aula hoje. Qual é o sujeito? A Elaine. Qual é o predicado? Deu aula hoje. Os alunos maravilhosos do Colégio Aplicação estão tendo aula. Sujeito? Os alunos maravilhosos do Colégio Aplicação. Predicado? Estão tendo aula. Foi isso que eu falei? Nem me lembro, inventei agora. Deu para entender? Então tá bom, meus amores. Morrendo de saudade. De novo. Fiquem com Deus. Se cuidem e até a próxima.